Muito boa noite, já estamos aqui ao vivo, através da TVC Pelotas, Pierre Uchoa, hipnólogo. Boa noite, quero agradecer ao convite da TVC, ao convite do Paulo Oliveira, e estou aqui aberto para tirar algumas dúvidas sobre o tratamento com a hipnose. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, temos um rapaz que vai ser hipnotizado ao vivo, é isso? Ao vivo, daqui a pouquinho. Então, não sai daí, porque daqui a pouquinho o Pierre vai hipnotizar lá o rapaz. E a gente vai então aí, né, recebendo o Pierre, já falando, né, quais as doenças, né, que a hipnoterapia pode ajudar aí, o Pierre. O tratamento com a hipnose, ele serve para tratar todas as doenças que têm fundo no emocional. Então, mais de 96% de todas as doenças têm fundo no emocional. Então, pode tratar a depressão, pode tratar a síndrome do pânico, traumas de infância, fobias, bruxismos, pseurismo. Todas as doenças que têm fundo no emocional podem ser tratadas com a hipnose. E esse tratamento, né, com a hipnose, né, ele tem algum problema, ele causa algum... Ele é perigoso ou pega para as pessoas? Como é que é feito isso aí? Foi feita uma pesquisa com o Dr. Alfred Barnes sobre como é a taxa de rendimento entre algumas terapias. E foi constatado que a psicanálise ela tem 38% de taxa de rendimento e leva em média 600 sessões para terminar um tratamento e dar alguns resultados. E foi constatado que a terapia cognitiva comportamental ela tem um rendimento mais ou menos de 72% e ela leva em média 22 sessões para dar algum resultado. E nessa mesma pesquisa foi constatado que a hipnose tem mais de 93% de rendimento, de taxa de rendimento, e em média 6 sessões já dá grandes resultados. Então, qual é o perigo que teria com a hipnose? Na realidade, o maior cuidado que as pessoas devem ter quando elas vão se tratar com a hipnose é com o profissional. Elas têm que procurar um profissional que tenha conhecimento, um profissional que tenha comprometimento e tenha experiência. Quando ela está se tratando com um profissional bom, a hipnose, o tratamento com a hipnose, é considerado, na atualidade, uma das melhores terapias que mais rápido e eficazes dão efeito. Qual os problemas que poderia ter dentro de uma sessão? O problema seria a pessoa entrar em hipnose e não acessar nada. Ou, de repente, o profissional ali, o hipnólogo, colocar a pessoa, achar o trauma dela e não saber ressignificar. E o outro problema que poderia ter é realmente o profissional da hipnose não conseguir nem colocar em hipnose. Mas, fora isso, não tem grandes problemas de dar errado. Quando tu pega esse profissional que eu te falei, que tenha conhecimento, formação, que tenha comprometimento, experiência, é muito difícil ter algum problema dentro de uma sessão de hipnose. Tá aí o hipnólogo Pierre Uchoa, né, falando. Pierre, na questão da idade, né, tem alguma idade mínima, tem uma idade avançada? Como é que são essa questão para ser tratada a hipnose? Qual é a idade ideal, se é que existe, né, uma idade ideal, como é que funciona? Na realidade, para o tratamento de hipnose, a idade não tem problema. Eu já tratei crianças de menos de 1 ano de idade e já tratei pessoas com mais de 87. O que deve ocorrer é o profissional saber usar a técnica certa para a idade. Quando o profissional sabe usar a técnica certa, a idade não tem problema. E depois do indivíduo hipnotizado, né, a pessoa hipnotizada, corre algum risco de não voltar a si depois? Todo transe hipnótico
mesmo que eu tivesse colocado uma pessoa em transe hipnótico e eu tivesse saído do local, em algum momento a pessoa retorna à consciência. A hipnose poderíamos comparar ao momento que a pessoa dorme. A pessoa vai e dorme, pela manhã ela acorda. E a hipnose seria a mesma coisa, ela entra num rebaixamento de consciência, ela não dorme, mas se ninguém manter a hipnose induzida, em algum tempo ela vai retornando de volta à sua consciência, que é o estado normal. Então não tem perigo da pessoa entrar num transe e não voltar. Essa questão da hipnose, né, tem muito a ver, né, com a questão do cérebro. Tem alguma ligação, Pierre? Não. A hipnose não tem ligação com o cérebro. A hipnose ela é científica, são técnicas que são usadas, que foram estudadas como faz com que a pessoa rebaixe a sua consciência. Então não tem essa ligação. Quando eu era criança, não sei se é da tua época, né? Porque eu sou bem mais velho que tu, né? Tinha um programa na televisão que passava às vezes à noite, meu pai assistia muito, né? Que alguns que estão aí nos assistindo agora devem lembrar, que era do Uli Geller. Era um rapaz que através da mente ele conseguia fazer, né? Hipnotizar as pessoas e as pessoas imaginarem que ele estaria fazendo algum movimento, como se fosse assim, ó, se esses óculos aqui tivessem, esses são os óculos normal, né? Mas ele conseguia fazer o óculos dobrar, era tudo uma ilusão, na verdade, não tem nenhuma ligação com a hipnose, né? Na realidade é assim, ó, essa pessoa que está falando dessa época, Uli Geller, né? Uli Geller. Ele, a princípio, ele não era hipnólogo, ele era mentalista. Ele dizia que usava a mentalidade para fazer dobrar objetos como garfo, colher e tal. E se ele fazia também alguma coisa que não fosse real, fosse através de câmeras, aí seria a má índole dele. Mas existe possibilidade das pessoas usarem o quê? A frequência vibracional que tu pode emitir, mas no caso desse Uli Geller, eu não sei como ele funcionava, mas ele não era hipnólogo, ele não trabalhava com hipnose, ele era mentalista. Tá certo, né? Essa questão aí, né, é uma questão muito, ela é bem complexa, né, da questão da hipnose. Teríamos que passar aqui 2, 3 horas falando, né, sobre hipnose, né, Pierre? Mas, como a gente falou, né, tem muitas doenças que já foram curadas, né? Tu, como já está, né, há muitos anos já, né, praticando a hipnose, tu lembra algum caso que tu tenha conseguido, né, tirar o trauma, alguma coisa assim? Sim, na realidade, a hipnose, ela é tão antiga que ela era da época dos egípcios antes de Cristo. Eles tinham o templo do sono naquela época, e no templo do sono eles aplicavam a hipnose para cura. Aí depois, ao longo dos anos, a própria religião, alguns sacerdotes usavam a hipnose também para cura. Alguns tribos xamãs, os pajés, usavam a hipnose também para cura. Então por aí a gente vê o tempo que a hipnose vem sendo utilizada. E aí só que nesse período a hipnose ela tinha um cunho místico, holístico, e algumas pessoas tinham medo da hipnose justamente por isso, por achar que era religioso, por achar que era algo místico. E aí na década de 1870, mais ou menos, no século XVIII, alguns médicos da época, como Charcot, começaram a se interessar pela hipnose porque viram que dava resultados de cura. E eles começaram a levar a hipnose para a parte científica. E a partir de então, a hipnose largou o cunho espiritual e místico para o cunho técnico e científico. Aí, a partir deste momento, começou a hipnose clínica, a hipnose ser totalmente voltada para a cura de doenças. Questão de saúde. E também existia, na década de 90, mais ou menos, aquelas hipnose de palco, que não tem nada a ver com a hipnose clínica. A hipnose de palco é a apresentação. Mas, falando um pouco de algum caso que eu possa comentar aqui, tem um caso muito, um atendimento que eu fiz muito bacana, foi de uma senhora de 87 anos. Eu recebi um telefonema da filha dela,
e ela me disse que a mãe estava com feridas no corpo e ela estava entrando em depressão e que ela já tinha levado a mãe para tratar com vários dermatologistas ou clínico geral e não estava dando nenhum vários resultado. Especialistas Né? Da área da saúde, dermatologistas, e não estava dando resultado. E ela perguntou se eu poderia tratar a mãe dela. E eu disse que sim. E quando a mãe dela veio se tratar comigo, eu comecei a conversar com essa senhora e eu perguntei sobre a família. E ela me disse que a família dela era ela, o pai e uma irmã, e que todos eram falecidos. Mas o que ela mais sentia falta era da irmã, porque a irmã fazia pouco tempo que havia falecido, 2 anos. E eu segui a conversa com ela e tal, para identificar, de repente, o que estaria trazendo esse abalo emocional nela. E quando eu coloquei ela em hipnose, eu comecei a fazer uma regressão e nós achamos um ponto, um gatilho que estava causando o abalo emocional nela, que foi quando a irmã estava no leito de morte e ela estava agarrando a mão da irmã e ela criou o sentimento de culpa, achando que havia sido a causa da morte da irmã. E aí depois de 2 anos, esse trauma emocional brotou no corpo dela de forma física, como feridas no corpo. Por isso que os medicamentos não estavam fazendo efeito, que o problema das feridas era emocional. E eu perguntei também para essa senhora como ela lembrava da irmã antes da hipnose, e ela me disse que lembrava da irmã no leito de morte. Depois da hipnose, quando eu achei esse trauma emocional dela, eu ressignifiquei, mostrei para ela que ela não tinha culpa da morte da irmã e que a morte é uma sequência natural para quem está aqui na Terra, e ela compreendeu e ela percebeu que ela não tinha culpa nenhuma. E eu, dentro da hipnose, eu fiz ela achar um momento junto com a irmã que elas eram felizes e ela encontrou. E depois de todo esse ressignificado, eu trouxe ela para a consciência novamente. E quando ela estava consciente, eu comecei a conversar com ela e eu perguntei para ela, como tu te lembra da tua irmã? E ela disse, eu me lembro da minha irmã sorrindo, abraçada em mim. Aí eu vi que tinha reprogramado toda a crença dela, que era culpada da morte da irmã, porque ela já não via mais a irmã no leito de morte. Depois de 2 semanas, a filha dela me liga, me agradecendo que todas as feridas haviam sido secadas e que a mãe estava muito bem mesmo. E, inclusive, voltou a receber todos os familiares e amigos que ela não estava recebendo porque tinha vergonha das feridas. Então, esse foi um caso muito bacana, principalmente foi uma senhora de 87 anos que se permitiu a hipnose. Pô, que legal, né, Pierre? Estou contando aqui pro pessoal, né, mais ou menos, entender um pouquinho da hipnose, entender um pouquinho do tratamento que é feito, né? Vamos então aí continuar nossa conversa com o Pierre Uchoa, né? Já perguntando para ele se tem alguma imersão, né? O treinamento aí para os próximos dias, ô Pierre. Paulo, eu vou realizar em novembro, dia 12 de novembro, a última imersão deste ano. Essa imersão se chama Roda da Excelência. Ela é uma imersão com o intuito de cura, de tratamento para o mental, emocional, energético e físico. E nessa imersão também será trabalhado o resgate do poder pessoal. Ela vai ser num dia, das 16 horas da tarde até as 22 da noite, e é uma ótima imersão para quem quer terminar o ano mais fortalecido, com um equilíbrio emocional melhor, quem quer realmente começar o próximo ano já diferente, com uma transformação. Bom, e é para qualquer idade, ou Pierre, eu tenho alguma faixa etária? Esta imersão, ela tem vagas limitadas, tá? Então, devido à logística de espaço e de dinâmicas, tem um número limitado de vagas. Em relação à idade, tem que ser pessoas maiores de 16, 17 anos, porque criança não pode participar. E se for uma pessoa que tenha um pouco mais de idade, ela pode participar, contando que ela tenha também perfeitas condições físicas para realizar as dinâmicas. Que legal, pessoal. E aí, como é que o pessoal faz, aqueles que estão interessados, como é que eles fazem contato contigo? Tens um telefone, um WhatsApp? Quem estiver interessado
em aproveitar essa ótima oportunidade de terminar o ano melhor, emocionalmente, terminar o ano com um sentimento de empoderamento pessoal e firme para 2024, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 53 991 11 10 20 ou entrar comigo em contato pelo Instagram, Pierre Ochoa Oficial. Aí pode me chamar ou no WhatsApp ou no Instagram e tirar suas dúvidas. E também, se quiser realizar a inscrição, ainda há vagas, pode ser também realizada pelo WhatsApp 991 11 10 20. Bem, pessoal, eu sou suspeito de falar porque eu já fui numa imersão do Pierre, né, aqui no auditório do Colégio João 23 ali, né, ele fez. Muito bom, pessoal, a gente sugere, né, pessoal que quer conhecer um pouquinho da hipnologia e também do treinamento, vá lá e faça, pessoal.